Após a polêmica envolvendo Hendrick, que declarou que Bobby Charlton era um dos seus ídolos, muitos memes surgiram na internet. Mas você sabe quem foi Bobby Charlton? Se não sabe, este vídeo é para você. Quem foi Bobby Charlton? Vem que eu te explico. Sir Robert Bobby Charlton, nascido em 11 de outubro de 1937 em Ashington, uma cidade inglesa conhecida por suas minas de carvão, é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Vindo de uma família de jogadores, Bob foi apaixonado por futebol desde criança. Aos 15 anos, ele foi descoberto por Joe Armstrong, um olheiro do Manchester United. Os primeiros passos de Bob Charlton no profissional do Manchester United foram na temporada 1956-57. Logo na estreia, ele marcou 2 gols, mostrando que já estava pronto para fazer parte do time dos Busby Babes, apelido dado à equipe treinada por Matt Busby, que tinha uma média de idade de 22 anos. Em sua temporada de estreia pelo clube, Bob já levantou seu primeiro campeonato inglês, a atual Premier League. Ele conquistou outros títulos nas temporadas 1964-65 e 1966-67. Na temporada 1956-57, ele também chegou às semifinais da Copa dos Campeões, mas foi eliminado pelo Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. No jogo de ida no Old Trafford, a partida ficou empatada em 2-2, com Bob marcando o gol de empate no final do jogo. Na volta, os Babes não foram páreos para os merengues, perdendo por 3-1 no Santiago Bernabéu, ficando no agregado 5-3. Em fevereiro de 1958, aconteceu uma das maiores tragédias envolvendo um time de futebol. O avião que levava o Manchester United de volta de um jogo na antiga Iugoslávia, onde havia vencido o Estrela Vermelha pela Copa dos Campeões, fez uma escala em Munique, na Alemanha. Depois de 3 tentativas frustradas, o avião finalmente decolou, mas logo em seguida caiu. Das 44 pessoas a bordo, 23 morreram, incluindo 8 jogadores do Manchester United. Outros 9 sobreviveram, incluindo Bob Charlton. Bob foi o melhor jogador da reconstrução do time inglês. Ele decidiu continuar jogando em Old Trafford, que ele chamava de Teatro dos Sonhos. Nos 15 anos seguintes, ele foi fundamental, principalmente na conquista da Copa da Inglaterra de 1963. Nessa época, o Manchester já contava com outros 2 grandes jogadores que formariam um trio com Charlton, apelidado de Santíssima Trindade, Denis Law e George Best. Na temporada 1964-65, o time se sagrou campeão inglês e da Supercopa da Inglaterra, com grandes atuações de Law, Best e Bobby, ganhando uma vaga para a Copa dos Campeões na temporada seguinte. Na competição europeia, eliminou o Benfica de Eusébio, mas caiu mais uma vez na semifinal do torneio para o Partizan da Iugoslávia. Bob Charlton teve a consagração na Copa do Mundo da Inglaterra de 1966. Ele brilhou ao lado de grandes jogadores como Banks, Bobby Moore e Jack Charlton, seu irmão, todos comandados por Alf Ramsey. No primeiro jogo, empatou contra o Uruguai. No segundo jogo, venceu o México por 2-0 com o primeiro gol de Bob. Em seguida, venceu a França por 2-0 e classificou-se para as quartas de final, onde venceu a Argentina por 1-0. Na semifinal, Chamendé enfrentou um adversário difícil e uma revanche. A seleção portuguesa de Eusébio, que havia perdido para Bob no duelo de clubes. O inglês saiu vitorioso de novo, marcando 2 gols na vitória por 2-1 contra Portugal. Na final, a Inglaterra teve seu maior desafio: vencer a Alemanha de Beckenbauer. O alemão marcou Charlton de perto, e os 2 não fizeram uma boa partida. Mas, para a felicidade dos ingleses, o atacante Geoff Hurst estava inspirado. Ele fez 3 dos 4 gols do 4-2, sendo que o jogo estava empatado em 2-2 no tempo normal. O terceiro gol foi, sem dúvida, um dos lances mais polêmicos da história das Copas do Mundo. Hurst chutou, a bola bateu na trave, quicou e gerou a dúvida se foi gol ou não. O juiz validou o gol inglês, mas tempos depois descobriu-se que a bola não cruzou a linha. Assim, no final do jogo, a Inglaterra se sagrou campeã do torneio. A torcida invadiu o gramado em êxtase. Foi a coroação de um ano mágico para Bob Charlton, que recebeu o troféu Bola de Ouro da revista France Football. O craque inglês disputou 4 mundiais pela seleção
em 1958, 1962, 1966 e 1970, vencendo somente o de 1966, o primeiro e único da seleção inglesa. Depois de cair 2 vezes na semifinal, o Manchester United finalmente conquistou a Liga dos Campeões da UEFA em 1968, com Charlton marcando 2 gols na final contra o Benfica. Além de suas conquistas em campo, Charlton é conhecido por sua humildade e dedicação ao desenvolvimento do futebol. Após se aposentar como jogador, ele continuou a contribuir para o esporte, trabalhando como treinador e em diversas funções administrativas. Em 1994, ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por seus serviços ao futebol. Por isso, Bobby Charlton é uma verdadeira lenda do futebol, cujo legado perdurará por gerações. Depois desse vídeo, você viu que realmente Bobby Charlton é um craque, mas o Endrick exagerou, dizendo que era um ídolo dele. Por quê? Porque ele não era. Não tem como. São épocas bem diferentes. Se o Endrick viu vídeos do Pelé, já é muito, sabe? O Endrick quis passar aquela sensação de jogador classudo, mas ele se passou. Por isso a internet caiu em cima dele. Mas apesar de tudo isso, estamos torcendo pelo Endrick dar a volta por cima e calar todos. E você conhece Estevão? Ele é a maior promessa do futebol brasileiro. Se ainda não o conhece, assista a este vídeo para descobrir quem é Estevão e por que ele é tão talentoso.